Nós vamos falar agora sobre a interferência na Polícia Estadual do Rio de Janeiro feita pelo Alexandre de Moraes, né? Vocês lembram quando o Bolsonaro, dentro da atribuição das funções dele, quis nomear o diretor da Polícia Federal e daí foi acusado de interferência na Polícia Federal, porque, segundo diziam as acusações, ele queria alterar o resultado, quem que seria investigado, quem que não seria investigado, o que é um absurdo. A polícia detém a prerrogativa nesse caso. Ela decide o que vai investigar, o que não vai investigar. Né? Ela, com o Ministério Público, tomam essa decisão. O judiciário é meramente um freio de controle. Ele não manda na polícia, ele não manda no Ministério Público o judiciário, ou pelo menos não deveria. Porque parece que agora é isso que virou o STF. Né? O STF, o Alexandre de Moraes, descaradamente está interferindo na Polícia Estadual do Rio de Janeiro, mandou parar um inquérito de fraude processual por conta da remoção dos corpos na mega operação. Você lembra quando teve aquela mega operação no Rio de Janeiro, que teve cento e tantos mortos, né? Algumas pessoas que se diziam moradores ali da comunidade pegaram os corpos da floresta, onde eles estavam, e colocaram na rua para fazer um showzinho para a imprensa. Ainda tomaram a liberdade de tirar a roupa camuflada que os soldados estavam vestindo, né, para justamente dar aquele impacto para a opinião pública, para tentar influenciar a opinião pública contra a operação no Rio de Janeiro, né? E, evidentemente, a polícia no Rio abriu esse inquérito. Agora o Alexandre de Moraes falou que é para parar. E isso está mostrando uma coisa que é o que eu falo para vocês, gente. A gente está diante do imperador brasileiro. O Alexandre de Moraes, nada mais segura ele. Ele faz o executivo, legislativo, judiciário, ninguém questiona o cara, ele pode tudo, tudo em nome de salvar o Brasil do bolsonarismo. Né? É isso que ele promete para as instituições brasileiras. Salvar o Brasil do bolsonarismo. E não vai conseguir, tá? Pois bem, STF mandou parar inquérito de fraude processual na remoção dos corpos. Vocês lembram? Teve aquela mega operação e umas pessoas que a imprensa está dizendo que foram moradores, mas acho muito estranho isso, por mais que moradores tenham alguns moradores tenham alguma simpatia pelos membros do Comando Vermelho, não é esse amor todo que a esquerda faz querer imaginar que a comunidade apoia o Comando Vermelho. Não, não é assim não, né? E usaram inclusive carros roubados para baixar os corpos que estavam na mata para fazer aquela foto de imprensa, aquilo ali claramente ordenado, aquilo ali claramente uma imagem de mídia, né? Fizeram para fazer a propaganda contra a mega operação, é mais do que claro isso. E tiraram as fardas, você lembra? Ou seja, tem um monte de coisa errada nisso daí, né? Essas mortes todas que aconteceram ali tinham que ser investigadas, a polícia tinha que investigar, porque ele é um local de crime, né? A pessoa morreu ali até que se descubra. Se foi em confronto com a polícia, ótimo, mas agora não tem mais como saber se foi em confronto ou não. Por quê? Porque esse pessoal subiu lá e tirou o pessoal, tirou o uniforme, tirou as armas, tirou tudo. Olha que coisa estranha, né? Então realmente houve de fato essa fraude processual. Tentaram impedir a investigação do caso lá na mega operação aqui do Rio de Janeiro, né? E agora o Alexandre de Moraes diz que não, que é para acabar com esse processo. Isso é interferência na polícia. Isso daqui é uma interferência aberta. Por que não? A polícia não tem que obedecer o juiz a qualquer coisa, né? O juiz, inclusive, cada operação policial já tem um juiz designado, como é uma operação no estado do Rio de Janeiro, é um juiz designado do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Esse juiz já faz o controle dessas operações da polícia aqui. O Alexandre de Moraes, do nada, está pulando várias instâncias. Veja, não existe hierarquia na justiça não, tá? A Justiça do Rio de Janeiro, ela não é subordinada ao STF. O STF, ele meramente tem a atribuição de administração da justiça, né, mas administração apenas, ele não pode tomar decisões pelos juízes, e também de grau de recurso. Recurso não é superioridade não, tá? Você pode recorrer efetivamente de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro para o STJ, e do STJ pode recorrer para o STF. Mas isso não quer dizer que um juiz do STF pode mandar no juiz do Rio de Janeiro, né? Então, muito estranha essa coisa aqui, ó. No mesmo dia, o delegado da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, disse que a 22ª DP havia instaurado um procedimento para investigar possível fraude processual. A polícia tinha imagem de pessoas retirando os criminosos da mata, os colocando em via pública e despindo-os. A gente viu essas imagens, isso saiu na internet, foi divulgado na internet isso daqui, né? A procurada da Polícia Civil diz que não se trata de uma investigação contra familiares de mortos, mas de ordens de líderes de facção criminosa para tentar ocultar os vínculos dos mortos com a organização. Isso faz sentido de novo. Não vai se perseguir os familiares dos mortos, não. Vai se perseguir quem foi que pegou esses corpos lá, porque
Meu amigo, familiar de morto não vai subir a mata para pegar corpo que está lá na mata para trazer, para botar ali, tirar a roupa do cara e tirar fuzil. Isso foram os próprios criminosos, evidentemente, né? Por sua vez, o governo do Rio de Janeiro diz que vai colaborar e disponibilizar todo o material solicitado pelo ministro e as imagens de ocorrências geradas pelas câmeras operacionais portáteis utilizadas pelos policiais seguem um protocolo que determina o armazenamento durante um ano e ficam à disposição do Ministério Público e da Justiça, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não tem o poder de encerrar uma investigação, ele não tem esse poder. É verdade, essa investigação pode, se provocada por alguém, ser questionada na justiça e então ter uma ordem para alguma coisa, mas não é o que aconteceu, ele simplesmente, ele de ofício, porque certamente teve lá o pessoal da esquerda reclamando dessa investigação, e ele mandou interromper a coisa. Um absurdo isso daqui. Aqui, ó, a STF determina que a Polícia Civil interrompa inquérito contra moradores que removeram. De novo, eles estão dizendo que é moradores? Não, não foi moradores, não, meu amigo. O morador não vai subir no alto da mata depois de uma operação da polícia para tirar corpo de traficante lá. Esse pessoal tem uma ideia de achar que morador é gente que é amiga do Comando Vermelho. Alguns são, tá? Tem alguns moradores que de fato apoiam o Comando Vermelho, mas a maior parte não, a maior parte é oprimida pelo Comando Vermelho, né? E tirar as forças. Alexandre de Moraes mandou o Rio de Janeiro preservar os vídeos e enviar laudos e fotos da operação. Ou seja, o cara tá querendo ser o rei, né? Tá aqui, o Rodrigo Constantino colocou aqui, o delegado Alexandre. Mas não é delegado não, esse aqui é imperador Alexandre. O Alexandre de Moraes ele já define, ele tá metendo o bedelho no caso lá da lei lá do DERIT, lá do PL antifacção, ele tá dando ordem pro PL antifacção, ele tá determinando isso, determinando aquilo, determinando a investigação. O cara manda em tudo, meu amigo, ele manda em tudo. A situação do Brasil atual é essa, temos um imperador não eleito e que manda em tudo e todo mundo obedece ele. Eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com isso. Você fala, mas ele não é o presidente do Brasil. Ele não é no nome, não é no cargo. Mas se você tem uma figura que manda e todo mundo obedece, meu amigo, chegou um ponto que é um imperador de novo, pô. Isso daí pode se preparar, imperador do Brasil. Aqui, ó, na cartela de bingo faltam pouquíssimos cargos para Alexandre de Moraes ocupar. Dessa vez, Moraes resolveu bancar o delegado do Rio de Janeiro. Ele determinou que a Polícia Civil interrompa uma investigação que apura a remoção de corpos da mata após a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Moraes também intimou o delegado responsável pelo caso para explicar o motivo de abrir o inquérito. Ora, o motivo é óbvio. Os corpos não vieram andando, não, eles já estavam mortos, né? Eles não vieram andando lá de cima. Ah, mas foram os familiares que trouxeram os corpos. Eu acho muito pouco provável. O delegado já avisou que se for familiar não tem problema não, familiar não vai ser acusado de nada. Agora, se não for familiar, se for alguém lá do Comando Vermelho, se for gente do Comando Vermelho, teve carro roubado, usado nesse transporte dos corpos, então eu não sei não, cara, eu acho que tinha que investigar esse troço mesmo, isso realmente é um problema, porque inclusive dificulta a coisa toda, né? Agora, como é que você vai saber, por exemplo, o caso do rapaz lá que teve a cabeça decepada, né? É uma tragédia isso, né? Alguém decepou a cabeça do garoto, eu não acredito que tenham sido os policiais, mas alguém decepou, pode ser o próprio pessoal do Comando Vermelho. E agora como é que você fica sabendo? Tiraram o corpo, botaram o corpo lá embaixo, e aí, como é que faz para investigar isso agora para saber quem é que fez, né? Aqui, ó. A 22ª Delegacia, né, iniciou essa investigação para apurar as circunstâncias dos moradores que retiraram corpos e colocaram em via pública. A suspeita é que tenham cometido crimes como vilipêndio de cadáver e alteração de cena de crime. Na verdade, o vilipêndio de cadáver nem foi o caso da acusação, foi mais a alteração da cena de crime, que é justamente a fraude processual, né? Você vai ter um processo de investigação sobre a condição da morte daquelas pessoas ali, e a pessoa que vai lá e adultera a cena de um crime, ela está alterando esse processo, está prejudicando esse processo, né? Ou seja, o delegado estava sendo um delegado, é isso daí mesmo, né? O professor André Marcílio falou algumas coisas também, ele colocou aqui, ó, o STF não tem legitimidade para suspender a investigação da Polícia Civil. De novo, essa ideia de que o Alexandre de Moraes pode tudo, o pessoal está embarcando nessa, estão criando o imperador do Brasil, o cara está mandando em tudo, ele que manda em tudo aqui no Brasil. Essa é a resposta no final das contas, né? De novo, a polícia, ela tem, cada investigação da polícia tem a supervisão de um juiz, mas um juiz que é determinado pela lei do juiz natural, que no caso aqui do Rio de Janeiro é algum juiz aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O STF não tá nesse negócio. Aí, de repente, entrou o Alexandre de Moraes, ele pode determinar, fechar a investigação, abrir a investigação. Que negócio é esse, cara? O cara virou o dono do mundo, faz tudo. Qual o problema de investigar a remoção e adulteração de corpos? Não é importante saber se as facções montaram um cenário para a imprensa após a operação?
O STF quer investigar ou quer o monopólio da narrativa? É exatamente isso que está acontecendo. O pessoal sabe que aquilo ali foi montado para a imprensa, foi montado para... Eles estavam acostumados com isso, né? Como eu falo para vocês, desde a década de 80, eles cultivaram essa ideia de sempre trabalhar, coisa de culpar a imprensa e coisa e tal, mas naquela época, na década de 80, década de 90, como você tinha informação centralizada ainda, não tinham as redes sociais, eles conseguiam fazer isso. Dessa vez eles tentaram e não conseguiram. Mas a verdade é que eles tentaram, né? Eles estavam ali, eles montaram aquilo ali justamente para ficar uma imagem impressionante, para a imprensa falar muito, criticar muito a polícia. Enfim, aqui ó, tem a análise do André Marsiglia aqui no vídeo dele, tem um canal também no YouTube, muito bacana o canal dele, recomendo muito, né? Bom, parece que o Cláudio Castro não está muito impressionado com isso não. Teve outra operação policial aqui no Complexo da Pedreira, que, segundo está reclamando o Globo aqui, ó, provoca o fechamento de 16 escolas e unidades da saúde, né? As equipes da Polícia Militar estão na região, na zona norte do Rio, para coibir roubo de veículos. Então, ou seja, teve mais uma operação lá para coibir roubo de veículos, não teve nenhuma morte, eles têm que reclamar de alguma coisa. Não pode dizer que a polícia está fazendo o trabalho dela, não pode. Se a polícia está fazendo o trabalho dela, tem dois problemas para o Globo, né? O primeiro problema é que está acabando com os traficantes vítimas, as vítimas da sociedade, os ladrões, os traficantes, coisa e tal, que esse pessoal adora, né? E o segundo problema para a Globo, tá ficando cada vez mais difícil o Lula impor-se como o cara da segurança pública, que era o plano do Lula e do Zé Dirceu, de se colocar como a figura da segurança pública e coisa e tal. Então a Globo tem que dar um jeito de criticar a polícia do Rio de Janeiro a qualquer custo, né? Então disseram que 16 unidades escolares foram impactadas pelas operações dos policiais e estão fechadas, informou em nota, né? Estão fechadas por questão de segurança, né? Porque é lógico, como teve operação, felizmente não teve nenhum morto, ótimo, quando não tem nenhum morto, excelente. Agora, é sempre um risco você ter crianças indo nessa operação. Então, o que eles fizeram? A operação começa de madrugada, tipicamente, e aí eles já são avisados, as escolas já são avisadas para nem abrir, para falar para os alunos nem irem na escola, porque vai estar tudo fechado, e foi isso que aconteceu, e não teve problema nenhum, né? A região é alvo de disputa entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. A Polícia Militar não divulgou até o início dessa tarde um balanço sobre prisões e apreensões. E teve mais operação hoje também lá na zona sudoeste do Rio, tá? O Castro mandou fazer retirada de barricadas em comunidades da zona sudoeste do Rio, na Barra da Tijuca e Recreio, aquela região lá, né? O governador Cláudio Castro anunciou que um dos focos do governo do Rio, após a mega operação no Complexo do Alemão e da Penha, com Comando Vermelho, será a retirada de barricadas em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias no estado. Ele anunciou que um dos focos será justamente nos complexos do Alemão e da Penha com Comando Vermelho, será retirado de barricadas, e estão fazendo isso agora lá aqui, ó. De acordo com a Secretaria de Polícia Militar, os policiais militares realizaram operações na comunidade do César Maia, Coroado, Fontela, Muzema, Morro do Banco, Beco do 48, Tijuquinha, nessa segunda-feira, dia 4. Isso aí é Jacarepaguá, Barra da Tijuca, aquela região lá do Rio de Janeiro, né? E parece que quatro homens foram detidos, teve apreensão de uma pistola, 3 granadas, um radiocomunicador, 3 veículos e drogas foram apreendidas. E, além disso, 8 toneladas de barricadas foram retiradas. Não sei se é muita coisa não, tá? Essas barricadas são pesadas. Eles botam uns negócios de metal para interromper a entrada de carros, né? Então, ou seja, o Cláudio Castro continua com as operações aqui no Rio. Grande Cláudio Castro, muito bom.